Mensagem da Cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos falando sobre um tópico importante, muito significante. O tópico é homossexualidade, entre várias outras coisas e pecados. Como mencionei no programa passado, não somos contra homossexuais. Não desprezamos essa pessoa de forma alguma. Somos contra a homossexualidade, mas não contra o homossexual. E assim também com o alcoólatra. Somos contra o alcoolismo, mas não contra o alcoólatra. Jesus Cristo ama os pecadores. Ele odeia o pecado, pois sabe o que ele faz com o ser humano, destrói a pessoa. É a força mais destrutiva no mundo. Deus odeia o pecado mais do que podemos imaginar. Outro dia eu estava lendo, e sei que o Dr. Gray não vai lembrar. Você lembra do Dr. Dion? Sim, Dr. Dion. Sim, eu estava lendo o que ele escreveu, e ele declarou algo que eu sabia, mas nunca pensei daquela maneira. E ele disse: Deus odeia tanto o pecado, que quando ele perdoa um de seus filhos do pecado, ele não só perdoa, mas ele apaga de sua mente para que não se lembre mais e aquilo venha contar contra a gente. E não é por causa do que podemos pensar, mas é porque ele não pode tolerar o pecado de forma alguma. Então, quando ele perdoa, ele apaga. A verdade é que a gente pode perdoar, mas não podemos esquecer. Não temos essa capacidade, mas Deus pode perdoar e Ele pode esquecer. Graças a Deus por isso. Muito bem, então pode ir. Irmão Swaggart, sei que vamos continuar aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, porque às vezes ela é feita, e já ouvi essa declaração feita, vinda de homossexuais e lésbicas. Nós não somos bem-vindos, não seríamos bem-vindos, não só no centro familiar de adoração, mas nas igrejas que chamam homossexualidade de pecado. Então posso fazer uma pergunta bem básica: como homossexual, como lésbica, eles são bem-vindos no centro familiar de adoração? Com certeza, mas não para tentar recrutar as pessoas para o estilo de vida deles. Dessa maneira eles não são bem-vindos, mas como pessoas, eles são bem-vindos. Os alcoólatras são bem-vindos. Viciados em jogos são bem-vindos, viciados nas drogas são bem-vindos. E não quero pessoas na igreja tentando vender drogas. Mas, ao mesmo tempo, é para isso que serve a igreja. É como um hospital, é para o doente que está sofrendo. E acredito que o Lauren mencionou no programa passado qual é o problema. Muitas vezes, eles não querem ouvir alguém falar para eles que estão fazendo algo errado. Eles não querem isso. E é verdade que, às vezes, os pregadores podem acusar muitas pessoas. Por isso estamos dizendo que não estamos irados com os homossexuais ou por causa da homossexualidade, mas somos totalmente contra e opostos. Homossexualidade, como o alcoolismo também. Mas amamos essas pessoas. Eu posso falar de uma história que tem a ver com o que o irmão Bob está dizendo? Quando pastoreamos em Mobile há muitos anos atrás, eu conheci um homem que visitava a nossa igreja e eu conheci superficialmente, ouvi algo a respeito dele, fiz algumas perguntas e o que eu ouvi era verdade. Ele era um membro do conselho de uma Assembleia de Deus, pediram para ele sair porque ele esteve envolvido com homossexualidade e agora estava visitando a nossa igreja. E ele chegou até mim e queria saber se era bem-vindo. E ele chegou para mim, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei: eu sei que você
dar mensagens em línguas. E eu disse, você não tem permissão para fazer isso aqui dentro do prazo de 1 ano. E eu não sei de onde eu tirei aquilo, mas eu pensei naquilo rapidamente e eu entendi que ele tinha se arrependido do pecado dele. Mas aí a questão era, o povo da igreja sabia porque eles conheciam ele de uma outra igreja lá em Mobile. E aí, antes de eu sair de lá, ele ainda estava lá, mas a realidade foi que eu tomei a decisão correta. Você não pode operar no dom do Espírito. Alguns podem me criticar e dizer, bem, se ele é perdoado, ele pode se mover nos dons. Eu sabia que não fazia muito tempo e eu tomei aquele posicionamento. Gostaria de escutar sua resposta para isso. Como você ia resolver esse problema? Sinceramente, eu nunca pensei em algo assim. E é verdade. Quando pensamos que Deus perdoa uma pessoa, ela é perdoada. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender o seu lado. Agora, enquanto eu estou lembrando da situação, deixa eu te interromper aqui e me interromper por um instante. Acredito que, se aquele homem, aquela pessoa, for sincera e ele amar mesmo a Deus e se arrepender, ele não vai ter problema com o que você falou. E foi o que aconteceu. Humildemente, ele ficou sentado no banco 1 ano. Mas eu me lembro que um dia ele deu uma mensagem em línguas e foi aí que alguém falou dele e eu comecei a investigar, porque ele era um visitante de uma igreja de umas 700, 800 pessoas e aí veio aquela mensagem em línguas, depois a interpretação e alguém veio perguntar, você sabe quem é essa pessoa? É o fulano tal e tal. Olha, eu tive uma situação aqui parecida, bem parecida. Não tinha nada a ver com homossexualidade, mas outra coisa. Era em uma reunião do Distrito das Assembleias de Deus. E o líder do Departamento de Missões para as Assembleias de Deus de toda a denominação era o preletor da noite. E no meio do culto daquela noite, um homem se levantou e profetizou em línguas. O líder do Departamento de Missões das Assembleias de Deus, que eu conhecia muito bem, interpretou. E, no dia seguinte, um dos pastores ligou para o superintendente do distrito e perguntou, você entendeu o que aconteceu ontem à noite? E ele perguntou, o que aconteceu? Ele disse, a profecia que o irmão deu e que a interpretou, ele falou, sim. E você concorda que aquilo veio de Deus? Ele falou, com certeza, aquilo veio de Deus sim. E ele falou, mas o homem que orou em línguas está em uma prisão domiciliar e não pode pregar em uma Assembleia de Deus porque teve algum tipo de problema. E eu não sei o que é. Ainda assim, o Espírito Santo usou para profetizar em línguas, sendo interpretado pelo secretário-geral das Assembleias de Deus no que diz respeito a missões, que teve que admitir que era do Senhor, e ele disse que era mesmo. E ele respondeu, eu nem sei o que dizer. E essa é uma ótima ilustração, e a realidade que eu entendo é que, voltando para a minha história, esse homem tinha saído daquela outra igreja fazia apenas 1 mês. O tempo era algo recente no que diz respeito à sua disciplina. Mas quando ele deu a mensagem em línguas, e eu não lembro muita coisa, pelo que eu me lembro, eu permiti a interpretação. Não me perturbou. O que me perturbou foi depois da igreja, quando me falaram, e eu pensei, eu quero que esse homem venha para a igreja, mas não quero ele dando uma mensagem em línguas. Então eu pedi para encontrar com ele e pedi ele que se assentasse no banco por 1 ano. E eu perguntei se ele podia, e aí, respeitando a situação que ele tinha passado e a disciplina, você pode? E ele disse sim. E ele continuou vindo fielmente. Eu não sei se ele dava o dízimo ou não, até acho que ele devia estar dando sim. Mas voltando para essa história inteira, acho que é algo muito difícil de lidar. E acho que devemos
receber bem as pessoas que tiveram problemas na igreja. Precisamos deles na igreja. A maioria das pessoas, quando tem problemas, quase sempre desistem da igreja. Mas existe uma razão para isso. Às vezes são tratados como se fossem lixo. É a rejeição. O que acontece é que os rejeitamos, especialmente o cristão que cai e tropeça, rejeitamos. E se a igreja não for um refúgio, então o que vai ser um refúgio? Se a igreja, se aquela pessoa está querendo trazer problemas, criar problemas, é outra história. Esse homem que estou mencionando ficou conosco, aceitou a disciplina e ficou na igreja. A minha questão é, a interpretação, a mensagem dada em línguas foi bíblica? Estava certa? Eu não me lembro. Durante o culto você notaria. Você estava como líder. Não me perturbou. Foi o que você falou. Então, acho que baseado nisso e toda situação pastoral deve ser deixada para o indivíduo. Foi uma decisão difícil de se tomar que você teve. E eu não sei, mas qual o propósito de parar alguém que está operando em um dom, se o Espírito Santo quer operar através dele? E de que benefício isso seria? Mas todos nós somos cristãos e podemos tropeçar nos mesmos erros como foi no passado. Mas se Deus nos perdoa e nos arrependemos, então não estamos fazendo para aquele indivíduo, estamos fazendo para que outra pessoa que está preocupada com aquela pessoa está pensando. Como devemos agir? Isso é restauração? Essa é a minha pergunta. Agora, a minha abordagem pessoal sobre algo assim é que devemos restaurar o irmão, talvez alertá-lo, mas sem colocar um tempo. Deixar as pessoas se acostumarem que ele venha provar a si mesmo, não colocar assim 6 meses, 1 ano e tal, porque queremos que as pessoas cresçam. Eu não me lembro porque eu disse 1 ano, mas ele era novo na igreja e nós não conhecíamos ele tão bem. Acho que isso teve a ver. Claro, é uma situação bem difícil. Nós temos que ir para o intervalo, você não pode perder a próxima parte. Voltamos já.